Olá, pessoal, tudo bem? Professora Júnia Andrade, eu estou aqui com o edital, né, do Auditor de Atividades Urbanas, né, do DF. A gente vai falar sobre a discursiva, né, que é feita pelo IADS, qual é o caminho que normalmente o Instituto Interamericano usa para poder formular suas provas discursivas. E aí, nesse primeiro vídeo, vocês vão ter uma pincelada assim, bem bacana dessa nossa apresentação, tá bom? Bom, eu tenho duas décadas de experiência. Hoje eu sou professora do Turma de Redação com Cursos, não é? Que é um projeto menor, um projeto mais concentrado, em que a gente se volta realmente para a excelência em discursivas para concurso público. Então, veja bem, a gente vai fazer, né? Quem vai concorrer para este concurso do Auditor Fiscal de Atividades Urbanas vai fazer lá em fevereiro, né? Tô falando lá em fevereiro porque eu estou falando exatamente ainda em 2022, vai concorrer a uma prova objetiva e prova discursiva. Então vamos falar sobre essa prova discursiva. Eu vou fazer aqui tanto uma confluência com o edital, pessoal, quanto com o material que a gente tem no curso, tá? Veja bem, vocês vão enfrentar uma prova discursiva valendo 20 pontos, tá certo? Que daqui a pouco nós vamos ver como que a banca avalia, ela vai trabalhar esse processo. Essa prova precisa ser manuscrita em letra legível, caneta esferográfica de tinta preta. Eu sempre falo, olha, use caneta de ponta média. Por quê? É fato que não é, a banca tem muita correção manual no IADS, por incrível que pareça, sim. Mas o que acontece? Às vezes, não é, na forma como a sua redação vai ser digitalizada, vai chegar para o corretor, algum sinal, uma vírgula não pode não ficar muito visível assim por conta da resolução, tá? Então, eu sempre falo, olha, como tem correção de língua portuguesa, uma caneta preta de ponta média, transparente, já resolve, evita problema que a gente chama de azar. E vamos lá. É uma banca que traz como regra, né, a única que fala isso, ela pede o seguinte, ela pede para que na hora que você passar a sua discursiva limpo, que vocês iniciem da linha 1. Parece óbvio, mas tem muita gente que pula a linha 1 para iniciar da linha 2. E é uma discursiva que não precisa de título, tá, gente? Então não tem necessidade disso, o que você tem que fazer é iniciar realmente da linha 1 e não se fala mais nisso. A sua prova terá um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. E você precisa se lembrar de que não pode fazer menos de 20 linhas. Não pode. E vamos lembrar que a banca conta pelo menos com a presença de uma palavra inteira na linha, na última linha, tá? Para que ela possa contabilizar. E é claro que aí a preferência é por palavras de caráter substantivo, verbal, adverbial, seja palavras que tenham extensão. E não pode ser por mera divisão silábica, não, tá? A palavra tem que estar inteira na linha de baixo. Perfeito? Não pode fazer menos de 20 linhas. O IADS também, pessoal, tem como característica, que é muito raro nas bancas, sempre comandar texto dissertativo descritivo. Na hora que eu estiver exemplificando aqui, eu vou mostrar para vocês o que eles querem dizer com isso, tá? Para vocês na prática. E aqui vem os critérios de sempre, a gente vai falar sobre isso. A banca pede, ela vai pedir um assunto de conhecimento específico. Quando a gente fala em conhecimento específico, por exemplo, tem cargo aqui que não tem o conhecimento específico, por exemplo, eu vou pegar o pessoal do transporte, que não vai falar apenas sobre mobilidade urbana, tá certo? Sobre transporte público, não é sobre isso. Às vezes ali você tem conhecimento específico da área de administração. Por quê? Porque aquilo envolve planejamento, então tem sempre um pé um pouco atrás. Mas é fato, prestem atenção, é fato, que a banca foca a especialidade. É um dos grandes caminhos pelos quais ela usa e costuma fazer isso com muita segurança, tá? Por exemplo, se eu estivesse dando essa aula para o IBFC, por exemplo, eu já falaria para meus alunos, olha, pode ficar de olho em tudo para discursiva. Mesmo, vamos supor, o caso da especialidade de transporte, que tem conhecimentos da área de administração, mais os conhecimentos da área de transporte em si, se fosse outra banca, eu ia falar, olha, fique de olho nos dois lados. Se fosse a Fundação Carlos Chagas, eu ia falar, fique de olho tanto no conhecimento específico ali da área de planejamento, seja da área de gestão, com o seu conhecimento específico de prática mesmo. Mas IADS gosta realmente de focar a área específica do candidato, tá? Pelo menos tem sido assim até agora. É uma banca que exige clareza, nós vamos ver isso, tá certo?
na sua abordagem. Os outros requisitos são comuns de todas as bancas: precisão, consistência e concisão. A gente fala daqui a pouco também citando exemplo, tá? Vamos lá. Já disse que vocês tirarão zero se fugirem ao tema ou se escreverem uma quantidade inferior a 20 linhas. Tudo bem? Bom, vamos lá. Pessoal, na avaliação, a banca sempre faz a mesma divisão, ó: tema, argumentação, coesão e coerência, elaboração crítica. A parte de tema, texto, a banca vai verificar o quê? Se o que você está escrevendo é adequado ao tema, ou seja, do início ao fim, tá? Se você respeita a proposta que foi apresentada para você. Se o seu texto tem caráter dissertativo, que é adequação ao gênero, se está bem organizado, é uma banca que gosta muito da distribuição regular do assunto. Não é à toa que, por exemplo, aqui não está sendo um espaço para eu fazer isso, mas eu vou tentar. Vamos lá. Não é à toa que a banca, por exemplo, quando dá lá para você a folha da discursiva definitiva, aqui em cima tem os códigos dela e o valor de cada código, que eles vão colocando aqui a pontuação dentro, não é? E aqui eles têm as linhas numeradas de 5 em 5, tá? Ainda tem um espaço aqui para o examinador marcar X se tiver erro gramatical, tá bom? Então, você pode fazer parágrafos bem divididos, bem organizados ali naquele espaço das suas 30 linhas, tá certo? Distribuir bem o assunto, ou seja, não é para fazer parágrafos muito concentrados. É ao contrário, por exemplo, do Sebrasp, que, a depender da questão, vai exigir uma concentração, tá certo? Na formulação do parágrafo. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá. É uma banca também que vai exigir de vocês, né, uma argumentação construída de forma bem fundamentada. A gente vai ver que a banca gosta que o aluno saia da teoria, que o aluno caia para a aplicação prática, tá? Daqui a pouco eu explico o que é isso. É uma banca que privilegia muitos aspectos de coesão, tá, gente? Vamos trabalhar com períodos sempre mais curtos, para que se dê o entrelace entre um período e outro. Daqui a pouco eu mostro o que é isso. E é uma banca que gosta muito do aluno com capacidade propositiva, aquele aluno que ele entende que existe um determinado objetivo legal e que se propõe a apresentar os mecanismos de cumprimento daquele objetivo, tá bom? Então, esse eu falei de um modo geral e vou daqui a pouco mostrar para vocês. Eu vou um pouquinho aqui para baixo nos conteúdos, né, para eu poder explicar um pouco do que vocês podem esperar. Mas antes disso, vou deixar aqui em aberto. Eu vou ao nosso material, que eu reproduzo tudo que eu falei basicamente ali. Vou pegar 2 questões do IADS, né, para poder comunicar, tá certo? É um vídeo até similar ao que eu fiz para o pessoal da PPGG, porque dando aula no mesmo período. Então, a mesma banca, mesma estrutura. Então vamos lá, é o seguinte. Veja só. Para a prova do AGPEM de Goiás, por exemplo, prova que eu tive alguns alunos aprovados com notas assim bem expressivas, o que a banca pediu? E isso acontece quando o aluno entende, tá, gente? Não é só ter conhecimento, você entender o que pode ser cobrado e como isso pode ser cobrado. É isso aqui, gente, a AGPEM é o quê? Eu vou tentar traduzir de uma forma bem vulgar, mas para ficar fácil entender. É o agente penitenciário, tá bom? E aí, qual é a lei principal do agente penitenciário? A 7.210, que é a lei de execuções penais. Tá? É a lei que norteia todo o trabalho dele, basicamente. Né? Norteia a base do trabalho dele, ele tem que saber essa lei de frente para trás e de trás para frente. Uma das cobranças mais comuns do IADS é pegar uma lei, em especial uma lei que tenha alguma coisa bem definida em termos de princípios, fundamentos, objetivos e finalidades. É claro que não é tudo isso de uma vez, né? Porque isso seria uma política, mas uma lei que tenha definido uma dessas questões, tá? Ela tem um objeto bem claro e esse objeto é na forma de objetivo, de fundamentos ou princípios ou finalidades. E esta lei traz esse objetivo muito claro para você, ou esses princípios de forma muito clara. E depois a lei vai trazer o quê? As formas de cumprimento, de atingimento daquele objetivo. Ou ela vai ditar as diretrizes que precisam ser atendidas, ou, que as diretrizes seriam os caminhos que você teria que percorrer para cumprir aquele objetivo da lei,
ou a lei vai trazer mecanismos, instrumentos para a consecução da política, né, que se precisa colocar em andamento. Então assim foi. Nessa prova da GPEM, a banca foi muito clara em relação a isso. Ela pediu de forma muito explícita. Ela pediu para o aluno tratar dos objetivos da execução penal e dos meios e os instrumentos, né, que a lei ditava para a consecução desses objetivos, para que eles fossem cumpridos. Às vezes elas pedem competências, tá certo? E por aí vai. É uma preferência dessa banca. Por quê? Porque o aluno vai falar sobre estes objetivos, certo? E vai ditar os instrumentos que são empregados, né? Aqui dita um instrumento, aqui outro, para a consecução desses objetivos aqui. Então é claro que você não está fazendo um concurso para a área de execuções penais, não é isso. Mas você já tem que começar a visualizar na sua cabeça como que a sua área e a sua especialidade, melhor dizendo, podem ser abrangidas por essa exigência que é típica do IADS. Tranquilo? Então daqui a pouco eu mostro, vou dar uma dica aqui de início, né, de como que a banca trabalha isso e como que a gente inclusive vai trazer isso na proposta de vocês para treinamento. Outro tipo de cobrança do IADS, por exemplo, foi que eu trouxe no concurso do BRB de 2022. Este concurso a gente não acertou o tema, né, da GPEM era muito mais simples acertar, porque você pegaria uma lei base, né, mas a gente acertou de 2019 do BRB, tá, na época. Mas vamos lá. Pessoal, aqui é uma tradição também do IADS trazer às vezes 2 textos ou um texto, de trazer um tema central, certo? E depois cobrar itens temáticos. A característica dessa banca, tanto para este tipo de tema, quanto para aquele tema que vocês viram aqui, né, que é esse tema mais unificado, vamos dizer assim, é sempre seguir uma linha progressiva, tá? Uma linha de coerência. Por isso que ela avalia a coerência. Ela parte de quê? Ela gosta de um contexto que indica uma sintonia com a proposta dela. Então, se ela está te pedindo os objetivos de tal política, de tal lei, é interessante que você fale alguma coisa antes sobre a importância daquele instrumento normativo, daquela política ou daquela atividade fiscal. É interessante que você faça um contexto anterior, para que serve, etc. Depois você entra de sola, aí sim com bastante objetividade, seguindo a ordem daquilo que ela te perguntou. Por quê? Porque a precisão temática é elemento de avaliação dela. Tá bom? Depois que você fez isso, é interessante também que você indique os mecanismos para se atingir esse assunto. Então veja que a banca gosta de um contexto, aí ela gosta sim de um elemento introdutório que ela comandou, o que pode ser um objetivo de alguma coisa, pode ser uma finalidade, né, um fim a ser atingido, certo? Pode ser um fundamento, um princípio, né? Ela pode pedir princípios, porque princípio é algo muito inicial, então ela gosta muito disso, tá? Depois ela pode pedir, então aqui, né, seria o marco zero do assunto, tá? Seu marco inicial. Mas depois ela pode entrar solicitando de vocês o quê? Os meios para a consecução disso. Então ela pode pedir instrumentos, como aconteceu aqui neste concurso. Ela pode pedir para vocês competências, do seu órgão ou da sua atividade, atribuições que vão gerar o cumprimento desse objetivo, dessa finalidade, certo? Então, ela pode entrar por esse lado, tá? E mesmo se ela não pedir, você tem que apresentar, porque é uma banca que gosta de proposição. Você tem que propor o caminho para se chegar lá, mesmo que ela não te pergunte isso. Então, vou mostrar agora, voltando ao edital, né, por área, para vocês visualizarem isso dentro, né, da fiscalização de atividades urbanísticas. Então, vejam só. O pessoal da vigilância sanitária, por exemplo, né, tem aqui
muita coisa, um calhamaço de legislações, não é? Mas vamos supor, entre cobrar, né, a lei da Anvisa, certo, que é 9.782, a banca pode partir para alguma coisa mais providencial, porque ela gosta de alguma coisa mais ligada à atuação, tá certo? Então ela pode acabar descendo, por exemplo, para uma lei, né, mais propositiva nesse sentido. Então deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo. Olha só. Ela pode cair para 5.991, que vai dispor sobre o controle sanitário, né, do comércio de drogas, medicamentos, insumos e correlatos. Então veja que quando ela desce para esta lei, ela está falando do controle sanitário e da fiscalização. E naturalmente nesta lei vai vir o quê? Vão vir os meios de consecução desse controle. Então é muito comum ela fazer isso, exatamente ela focar uma lei, de perguntar como que esse controle, né, por que ele tem que ser exercido, qual é a finalidade dele e como ele pode ser exercido, tá? É com base na lei X. Tá bom? Então, só aqui uma pincelada para a gente entender o caminho que normalmente a banca gosta de trilhar. Se eu pegar, por exemplo, a especialidade obras, edificações e urbanismo, né, o que nós temos aqui? A banca pode partir para a Lei Distrital 6.138, que vai trazer o Código de Obras e Edificações. Então, vamos usar o Código de Obras e Edificações. No COI, por exemplo, você acha uma série de elementos principiológicos. Você acha princípios de da política urbana, os objetivos dessa política. E aí vem, por exemplo, as competências de comissões que são criadas para a consecução desses objetivos. Entendeu? Ou de responsabilidade do fiscal. Então veja que, por exemplo, o cara vai fazer obras de edificações e urbanismo, a chance de cair a 6.138 é muito grande. Por quê? Porque ela é muito explícita na atividade de fiscalização. Ela tem uma concentração numa norma dessa atividade, o que às vezes outras especializações não têm tão concentrado assim. Às vezes está esparso na legislação, tá? E tem determinadas áreas que a questão é bem concentrada. Portanto, às vezes a gente pega um concurso como este, a gente mais ou menos assim, prevê, tem mais chance de acertar o tema da área tal. Por quê? Porque é mais concentrado dentro daquela visão daquela banca, entendeu? Outro mais espaçado dentro da visão daquela banca. Se eu pego, por exemplo, atividades econômicas e urbanas, né? O que eu tenho aqui? Ora, aqui tem muito exercício, né, de poder de polícia mesmo, de observar como determinadas profissões são executadas, não é? E aí a banca pode, por exemplo, cobrar o que é o poder de polícia, como esse poder deve ocorrer vamos dizer assim, nas fiscalizações. Ela pode acabar te cobrando qual o tratamento a ser dispensado em relação a mercadorias, a fiscalização de bens e documentos, tá certo? Então aqui é um pouco mais poroso, porque é a atividade fiscal em si, tá? Em peso. Então tem muito dessa questão, tá? Então você tem, por exemplo, aqui, quer ver? A 4.000, deixa eu ver se eu acho aqui. Pouquinho antes, 4.567, tá? Que é essa lei distrital, que vai tratar, por exemplo, do processo administrativo fiscal. Então, bem ou mal, como tem aqui muita condução de auto de infração, então essa lei distrital você precisa estudar muito a fundo para discursiva, tá certo? Porque tem toda a consecução aqui dentro nesse sentido, tá? Quando você entra, por exemplo, na parte de além disso, peraí, só uma outra questão também interessante aqui. A parafiscalidade também é bem interessante, que é um assunto, né, do controle das atividades econômicas no município. Embora a parafiscalidade tenha como, né, a competência de legislação própria da União, a execução dela é muito localizada, tá? Então você tem que entender esses assuntos, entender como sua função se processa, porque a banca vai partir para cima disso. O pessoal da área de transporte, veja bem, tem assuntos assim bem amplos que envolvem administração. Bem amplos. Aí, num dado momento, vai passando todos esses assuntos que envolvem administração pública, responsabilidade fiscal, chega na parte de transporte e mobilidade. Então você vai ver que isso aqui é muito amplo.
A banca pode, por exemplo, pegar aqui o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal, né? E acabar te cobrando os fundamentos, tá certo? De uma política de mobilidade urbana que está inscrito nesse programa. E como cumprir, como que a fiscalização pode fazer com que essa política tenha seus fundamentos respeitados, observados, né, pelas empresas, por exemplo, que prestam transporte público. Então, quer dizer, para quem vai fazer para transporte é bem amplo mesmo, representa um desafio maior. Assim como o pessoal do controle ambiental. Mas no controle ambiental tem umas questões interessantes que elas se tornam um pouco repetitivas em concurso. Né? Você, por exemplo, bater aqui, até para facilitar, para não ficar mexendo muito no material, né? Você tem o artigo 255 da CF que vai falar sobre o direito da coletividade a um ambiente, não é, equilibrado ecologicamente, tá? Então, esse ambiente equilibrado, como que o poder público pode proporcionar o acesso a esse direito? Então, você vai pensar numa série de ações que estão na legislação esparsa. Por exemplo, como exigir estudo prévio de impacto ambiental, né, promover educação, né, ambiental, como mecanismo disso. Então, é isso que vai acontecer na prova discursiva de vocês, tá? Certo? Então, eu espero, assim, que já nesse vídeo de dicas que você já tenha firmado um entendimento, já relativamente, né, um pouco mais bem conduzido para que você consiga fazer as provas da banca, tá bom? E se você quiser saber mais sobre cursos, embaixo do vídeo tem aqui o nosso contato para que você possa estudar conosco, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima oportunidade.